Olá, estamos de volta com o quinto e último bloco do programa Lente Aberta. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão sobre economia, mas antes disso preciso responder a um questionamento feito por alguns telespectadores. Perguntaram se eu era de esquerda. E no momento político que nós vivemos, isso parece até um xingamento, mas não é. A esquerda e a direita fazem parte, bem como suas inúmeras variações, fazem parte do Estado Democrático de Direito. E nós vivemos num Estado Democrático de Direito. Ao longo da história, a esquerda colaborou com conquistas clássicas, como, por exemplo, relacionadas aos direitos das mulheres e aos direitos dos trabalhadores. Lógico que ela também tem seus pecados ao longo da história. Eu, inclusive, cheguei a mencionar um deles, que foi a morte de milhões e milhões de pessoas na antiga União Soviética, morte essa patrocinada por Joseph Stalin. Mas esses pecados, eles não apagam as conquistas. A direita também ajudou muito ao redor do mundo, diversos países, com a consolidação do processo econômico. Os economistas de direita realmente são mais pragmáticos, vamos dizer assim, do que os economistas de esquerda. E também tem seus pecados ao longo da história, isso é um fato. Mas o fundamental é que ambas as forças políticas possam coexistir num ambiente saudável. Feita esta observação, eu preciso agora falar um pouquinho sobre algo que está preocupando uma série de cidadãos no Brasil. Nós temos um ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um homem extremamente inteligente, capacitado. No entanto, ele é adepto do liberalismo clássico. O liberalismo clássico, assim como o comunismo, é impraticável, não passa de uma teoria. E funciona quase de acordo com a teoria em alguns países onde existe muito dinheiro circulando. Eu falo de trilhões e trilhões de dólares. É o caso da Europa, com seus diversos países, e o caso da América do Norte, ou seja, os Estados Unidos e o Canadá. Nessa região da América do Norte também faz parte o México, mas o México se encontra numa situação econômica muito inferior à situação norte-americana e canadense. No caso específico dessas duas regiões onde existe muito dinheiro circulando, o liberalismo clássico funciona com suas leis perfeitamente. Mas num país como o nosso, o Brasil, um país pobre, a situação é bem distinta. Nós precisamos da intervenção, no mínimo cirúrgica do Estado, de maneira frequente na economia. E isso permite, então, que a justiça social seja implementada. Sem justiça social não existe economia. Sem redistribuição de renda não existe economia. Existem erros que o governo federal pode vir a cometer, depende muito das discussões que vão ser estabelecidas com o Congresso, que são erros oriundos justamente de uma visão meramente acadêmica do liberalismo clássico. E isso precisa ser tratado com o devido cuidado. Vamos falar um pouquinho de previdência social, por exemplo. A previdência tem que ser alterada? Precisa ser alterado. Todo o processo que rege a previdência social tem que ser, no mínimo, revisto. Mas, da forma como está sendo proposto, eu sinceramente não sei. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais já deixou bem claro que a Seguridade Social, onde está a previdência, não é deficitária. Não é deficitária. Ou seja, tem dinheiro sobrando. Mas falta dinheiro especificamente para a previdência. Nesse caso específico, o que causa o rombo? Bom, a desvinculação das receitas da União, criada por Fernando Henrique Cardoso e ampliada por Temer. Antes era 20%, depois 30% com Michel Temer. E eles, o governo federal, os representantes do governo federal, tiram da Seguridade Social todo ano 30% para aplicar em outras coisas. É lógico que isso acaba prejudicando a Previdência Social. O fato também de grandes empresas não serem cobradas pelas suas dívidas respectivas prejudica também a Previdência Social. Seria interessante implantar a capitalização no Brasil? No Chile, os idosos estão se suicidando. No Japão, os idosos estão cometendo crimes para ficarem na cadeia, onde existe literalmente um teto e comida. Sinceramente, eu não sei se a capitalização é o melhor dos métodos, mas eu acho interessante o processo para quem está iniciando sua vida profissional, 18, 19 anos, desde que ele seja preparado ainda no ensino médio, culturalmente, para um processo de economia e assim ele possa chegar à velhice de maneira mais tranquila. Agora, quem já está seguindo a regra do jogo atual, aí, sinceramente, eu não sei se é a melhor solução. Nós podemos ter problemas severos no futuro. A reflexão aqui é simples. Precisamos discutir o país de maneira séria e moderada. Moderação é o termo correto a ser utilizado neste momento que nós vivemos. Sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de paixão. Todos queremos que
que o governo dê certo, porque se o governo der errado, o Brasil dá errado. Mas para isso é necessário que o governo e seus apoiadores tenham bom senso na hora de fazer as proposições, que elas não sejam radicais demais e nem teóricas demais. Porque de teoria, sinceramente, está todo mundo de saco cheio. Me desculpem a expressão popular, mas é verdade. Ninguém mais aguenta teoria. O ideal é que as ideias práticas sejam colocadas em andamento da maneira mais rápida e eficiente possível. Voltamos na semana que vem.